Oi, gatas e gatos! Como é que vocês estão? Aí você vai falar assim pra mim, Amanda, Deus não me responde, eu não sei fazer oração, eu sei mal fazer um Pai Nosso ali, eu faço uma reza, um Pai Nosso. E aí você falou no último vídeo de conversar com Deus, de ter comunhão, e eu queria entender mais sobre isso. Se você é essa pessoa, então fica nesse vídeo que eu vou te explicar como que eu consegui ter comunhão com Deus, gente. Porque assim, às vezes vai na igreja, eu não sei qual que é a sua religião, independente da sua religião. Às vezes você vai nos lugares e as pessoas, elas falam umas palavras tão bonitas, oram tão bonito, e aí você pensa, nossa, eu não consigo chegar nesse nível, porque eu mal sei o que falar quando eu vou me ajoelhar ali no chão. E eu era essa pessoa, eu ficava muito confusa, porque assim, bem no meu início, sabe? Quando eu comecei assim me converter, não gosto muito bem dessa palavra, mas quando eu comecei a conversão da Amanda, eu não sabia muito bem o que falar. E aí eu lembro que eu botava assim Jesus na minha frente e falava, Jesus, senta aqui que eu quero conversar com o Senhor, quero entender sobre a minha vida, sabe? Porque tinha muita coisa acontecendo na minha vida e eu queria conversar, eu precisava conversar com alguém. E eu falava, eu vou conversar com Jesus. Eu botava ele na minha frente, fechava a porta do meu quarto e falava. No início eu só falava, né? Falava tudo. Eu nem tinha assim noção, tem que aceitar Jesus, tem que fazer a oração de salvação. Não tinha noção nenhuma sobre isso, gente. Eu só, no início, conversava com Deus. E aí chegou um momento que eu falei assim, Deus, olha só, Jesus, né? Jesus, olha só, eu quero me aprofundar. Eu quero aprender a orar bonito, igual essas pessoas fazem, sabe? Eu quero te impressionar, eu quero te entregar uma coisa, algo bom de mim, mas eu não consigo. Eu não consigo ser assim, eu não consigo falar, majestoso. E pelo fato de eu não conseguir, parece que eu estou sendo uma péssima filha, parece que eu estou sendo uma péssima pessoa. E eu sempre fui muito sincera, gente, com Deus. E aí, na hora, veio algo assim na minha intuição, sabe, aqui no meu coração, que foi, acho que a primeira vez, assim, que eu senti o Espírito Santo falando comigo. E ele falou assim, minha filha, eu quero o teu coração. Eu não quero a sua perfeição. Eu não quero o seu serviço. Eu não quero tudo que você pode fazer por mim. Eu quero primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero o seu coração. Eu quero que você pegue o seu coração e entregue pra mim. Fala mesmo. Fala o que você acha de errado. Eu quero sinceridade, porque eu já te conheço. Só que você precisa colocar pra fora para que você também se conheça. E ali eu entendi que Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que Ele quer... vou sentar assim, gente. Ele já sabe de tudo sobre a sua vida. Ele já sabe tudo que tá dentro de você. Mas Ele quer que você fale com Ele. Porque essa é a grande sacada do Evangelho, sabe? É você primeiro ter comunhão. E eu vejo que muitas pessoas invertem tudo. Sabe aquelas pessoas que elas querem impressionar Deus, aí elas vão na igreja, elas ficam servindo na igreja e elas abandonam os filhos, abandonam o marido e fazem coisas para Deus elas querem impressionar, elas sabem a Bíblia inteira de cor, sabem todos os versículos, sabem tudo, mas elas não entregaram o principal, elas ainda não entenderam que antes do nosso serviço, o Senhor quer o nosso coração. Ele quer que a gente tenha relacionamento. Ele quer que a gente feche a porta do nosso quarto e converse e fale. E Ele vai te ensinar a orar. Ele vai te ensinar Ele vai sanar e tirar todas as dúvidas do seu coração. Só que Ele só vai conseguir isso quando você perguntar. Quando você se relacionar com Ele. E a oração, Deus estabeleceu a oração justamente para isso. Para que você tenha relacionamento com o seu Criador, para que você conheça Ele. Como é que você vai entregar toda a sua vida a uma pessoa que você não conhece? Às vezes a gente acha que conhece. Você fala, não, eu tenho Deus no meu coração. Mas a verdade é que quando a gente não lê a Bíblia, quando a gente não quer se aprofundar em conhecer de verdade Deus, a gente cria um Deus na nossa cabeça. Não, eu acho que Deus é assim. Não, eu acho que Deus não faria isso. Não tem eu acho. Deus é Deus. Ou Ele faz ou Ele não faz. Sabe? Deus tem caráter. Ele não vai mudar o caráter dele de acordo com o seu desejo de como que você gostaria que Deus fosse ou como que você gostaria que Deus agisse. Não.
Deus é Deus. Quando você ora, você não muda Deus. Você não vai mudar a opinião de Deus. Você vai mudar você. A mudança é em você. Então o relacionamento é para você. Quando você lê a Bíblia, é para você, não é para Deus. Não é para impressionar Deus. Deus nos impressiona, sabe, com tudo que você pode oferecer para Ele. Ai, Amanda, você está falando que então eu não preciso ter conhecimento? Claro que você precisa, mas você não pode inverter as ordens. Não é que a gente não vai servir. Ó, eu estou fazendo esses vídeos aqui no YouTube no momento que eu senti que Deus falou assim: Amanda, agora está na hora de você derramar o que eu te ensinei. Então eu estou aqui, sabe, derramando para vocês. Mas já faz 4 anos que eu tô no processo. Não foi agora, mas agora, depois que eu acho que eu fui tão lapidada, eu fui tão quebrada nesses 4 anos, gente, porque eu passei por cada situação que só Jesus mesmo, que não tem nem como explicar. E eu fui tão quebrantada nesses últimos anos que agora eu cheguei no momento de eu já entreguei tanto meu coração para Deus que Ele confia em mim. Eu te dou autoridade, vai, agora começa a servir com o que eu fiz em você. Porque não é sobre você, é sobre mim. É sobre o que Deus fez através de mim, não sobre a Amanda, entende? Então, Jesus, ele deixou o Pai Nosso como um exemplo de oração, mas ali mesmo, ele mesmo disse que você não precisa só orar o Pai Nosso. Eu rezava, rezava só o Pai Nosso toda noite, eu achava que eu estava fazendo grandes coisas. Mas não é esse tipo de comunhão que Deus quer. Ele quer realmente que você fale com Ele. E como que foi? Como é que foi com a Amanda? Então, o que eu fazia? Eu me trancava no meu quarto, no início, quase todos os dias. Não era todos os dias, mas quase todos os dias. E eu sentava e falava: Jesus, vem, eu quero conversar, tô precisando conversar. E eu só falava. No início, eu só falava. Falava as coisas que estavam acontecendo, coisas que eu achava que eu não conseguia entender. Por exemplo, chegou um momento que eu comecei a estudar mais sobre a Bíblia e eu não conseguia entender essa ideia de mulher ser submissa. Eu não conseguia aceitar isso, sabe? Eu falava: nossa, isso pra mim, eu falava: Deus, isso pra mim é absurdo, me perdoa, mas é o que tá aqui dentro, eu não consigo entender. Me ensina, Jesus, me ensina isso, porque eu não consigo entender, porque pra Amanda parece algo muito opressor, mas eu sei que não é, só que eu não consigo ter essa visão. E aí é muito louco, porque toda vez que eu falava isso, que eu ia pro meu quarto, que eu falava uma questão que eu não estava conseguindo entender sobre Deus, sobre a vida, sobre as coisas que estavam acontecendo comigo, naquela semana iam aparecendo pessoas para falar sobre aquele assunto, ou aparecia uma pregação no YouTube, ou aparecia um vídeo da Amanda para vocês, ou aparecia um livro, sabe? Sempre, o Senhor sempre sanou todas as minhas dúvidas. Só que a gente fica esperando sempre uma resposta de oração como um raio caindo do céu. Não, porque Deus vai me responder, um raio vai cair, vai trovejar e algo extraordinário, assim, um explodir, vai aparecer um anjo no meu quarto. Não, pode ser que aconteça, não tô falando que não, mas na maioria das vezes não, na maioria das vezes é simples, é que a gente complica. Então a resposta de Deus realmente uma pregação, sabe? Uma pessoa que te encontrou num lugar aleatório que não era para ela estar lá, mas ela esteve e ela te deu uma palavra e aí sanou aquela dúvida ou te trouxe alguma paz naquele momento, naquele conflito. Então é assim que o Senhor vai responder nas nossas orações. E também conforme você vai se aprofundando, você lê a Bíblia, você começa a aprender a orar, E eu até aprendi uma estrutura de oração quando eu falei para Deus: Deus, eu queria, então, me dá uma estrutura para eu pelo menos saber o que falar, E o Senhor me deu essa estrutura de uma pregação que apareceu para mim, que é o seguinte: primeiro quando você vai começar a conversar com Deus e você quer aprimorar a sua oração, primeiro adore, sabe? Faça uma adoração. Então você não precisa falar: ó Deus, majestoso. Não, fala assim: Pai, o Senhor é perfeito, o Senhor é lindo, eu te amo. Fala coisas que tá no seu vocabulário. Não tenta buscar coisas que não estejam, a não ser que você queira aprimorar. Mas de início, de verdade, fala o que tá no seu coração. Eu te amo, o Senhor é perfeito, é o
pai, é o meu paizinho que me completa, o santo dos santos. E aí primeiro você vai adorar, né? Depois de adorar, você vai agradecer. É o momento de você agradecer pelas coisas que Deus está fazendo na sua vida. Amanda, eu não tenho. Tem. Você nem vem me falar que você não tem o que agradecer. Só por você estar respirando, você agradece. Obrigada por respirar, Senhor. Obrigada. Agradece. Mostra para o Senhor que você... Quando você agradece, é como se você mostrasse para Deus que você reconhece o que Ele tem feito na sua vida. Mesmo que às vezes é uma coisa ruim, sabe? Ô Senhor, obrigada pelo Senhor ter tirado aquela pessoa da minha vida. Tá doendo, mas eu sei que se foi do Senhor, eu sei que era o momento da gente se separar. Senhor, obrigada por ter revelado aquela traição. Porque assim, ó, gente, quando você começa a caminhar com Deus, Deus é o caminho da verdade. Então, verdades vão brotando na sua vida. Quanto mais você vai tendo comunhão, mais doído é o nosso dia a dia. Por quê? Porque você começa a olhar para as pessoas com os olhos da verdade e você começa a ver quem está do seu lado porque gosta de você ou porque está por interesse, enfim. E a verdade começa a aparecer. Depois de agradecer, você pode pedir algo para Deus. É o momento de pedir. Você não vai passar a sua oração inteira pedindo, tá? Porque tem gente que é assim: Deus, Senhor é santo dos santos. Obrigada pelo dia de hoje. Senhor, eu quero isso. Não é? Tem gente que é assim. O momento de petição, de você pedir algo, é o momento de você mostrar para Deus também aonde o seu coração está. E você mostra para você. Porque às vezes tem gente que só pede dinheiro. Seu coração tá onde? No dinheiro. Ah, manda, mas é que eu quero ter segurança. Mas eu quero pagar minha casa. Eu sei que você quer tudo isso. Mas antes de tudo isso, tem um principal. Você pode perder sua casa. Você pode perder tudo. Você só não pode perder o seu pai, que tá lá no céu. Esse aí é inegociável. Porque se você perde ele, aí sim você perdeu tudo. Mas não quero aqui também te fazer mal. Você pode pedir coisas para Deus, né? Às vezes está numa semana, Senhor, eu peço muito por criatividade, por ousadia. Dá um espírito de ousadia, Senhor, para falar para essas mulheres, para mostrar o caminho para elas da verdade. Ou às vezes você tá pedindo um trabalho, já pedi trabalho, Senhor, eu tô precisando de um trabalho esse mês, né? Eu quero trabalhar mais, uma roupa nova. Você pode pedir para Deus. Desde que você só não faça isso, entende? Não é errado. Ah, Amanda, é errado eu pedir pro Senhor roupas, porque eu quero mudar meu estilo de vestimenta. Às vezes só tem cropped no seu guarda-roupa e mini saia. Você decidiu que você não quer mais expor tanto seu corpo. É errado pedir para Deus abrir portas para que você compre roupas novas? Não, porque seu coração tá alinhado, entende? Com o dele. Mas você não pode viver pedindo isso, entende? Acho que eu me fiz entendida. Depois de pedir, você vai confessar. Momento de você confessar os seus pecados. E que a gente sempre tem muito pecado para confessar. Nossa, a gente sempre tem o que confessar. Você vai falar assim: não, Amanda, eu já tô perfeita. Não tá. Ah, não tá. E, gente, a parte da confissão, eu acho que é a parte principal da oração. Porque quando você entende que quando você confessa algo ruim dentro de você, aquilo é curado. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que elas sentem inveja. Às vezes elas estão rolando o feed do Instagram, você está rolando o feed do meu Instagram, aí você vê uma foto da minha família unida. E aí dentro de você tem algo assim que não digeriu. Você sentiu inveja. Só que a inveja hoje em dia é uma coisa assim tão mal falada, no sentido de é tão horrível você ter inveja que a gente nem tem coragem de mostrar para Deus que a gente sente inveja. Mas caramba, a gente sente. A gente sente inveja, a gente sente raiva, a gente tem vontade de tacar o marido da escada abaixo. São vontades, são sentimentos e a gente só consegue se curar daquilo quando a gente toma consciência que tem aquilo. Então fala para Deus: Senhor, eu senti inveja hoje. Senhor, eu senti uma vontade no meu coração, uma maldade de bater nos meus filhos. Sabe? Confessa. Porque quando você confessa com a sua boca, você dá permissão para que ele entre naquela área e cure. Mas para que ele consiga curar, você precisa falar que você precisa de cura, entende? E para você falar que você precisa de cura,
você precisa levar para sua mente, ó. Tem coisas dentro de mim que são erradas e que eu preciso confessar para mim mesma e para Deus. Não preciso confessar para outra pessoa, né? Mas não sei nem por que eu tô falando sobre isso, sobre inveja. Talvez é para alguém. Mas, no geral, a gente sempre tem o que confessar, tá? Depois de confessar, vem a intercessão. Eu anotei aqui para não esquecer. Vocês podem anotar, tá? Depois, no caderninho de vocês, a estrutura de oração. É que eu já não sigo mais essa estrutura, mas no início me ajudou muito. A intercessão, você vai orar por outras pessoas, então é o momento que você vai orar pelo seu marido, pela mudança, pela transformação dele, você vai orar pelos seus filhos, você vai orar pela sua mãe, pela sua amiga, e é muito importante orar por pessoas, porque você começa a perceber o quanto você é abençoada quando você ora pelos outros. Tem oração que eu fico mais orando pelos outros do que para mim mesma, sabe? Tem dias que eu passo mais orando pelas pessoas do que para mim. E através disso eu sou muito, sou muito abençoada por isso, entende? Então, quando muitas pessoas falam assim, que eu prego muito a ideia de você orar pelo marido, porque eu orei 9 meses pelo meu marido e ele mudou da água pro vinho, assim, ele virou outra pessoa, ele era um homem que bebia, ele era grosso, enfim, tinha várias questões. E aí eu comecei a orar pela vida dele, pelo nosso casamento e tudo mudou. Deus me deu um marido novo. Foi surreal o que aconteceu com o Edson. Ele foi quebrantado muitas vezes, assim como eu também fui. Mas o dele, mulher do céu, tinha vezes que ele caía de joelho assim na minha frente que eu não tava nem acreditando. Eu falei assim, meu Deus, só Deus mesmo, só um milagre mesmo para fazer esse homem estar falando isso para mim. Mas por quê? Porque eu orei muito por ele. Eu acreditei muito também. E lá no meu curso, Mulher pela Graça, eu tenho um curso, né? Que eu ensino, assim, todos os detalhes, o que eu fiz, comunicação assertiva. Se você passa por alguma dificuldade no seu relacionamento, ou não só no relacionamento, se você quer ter um pouco mais de intimidade com Deus, eu aprofundo todos esses assuntos lá no Mulher pela Graça, tá? O link tá aqui na bio. Mas no geral, gente, orar pelos outros, isso traz edificação para nós mesmos. Eu quero saber se esse vídeo, ele te edificou de alguma forma, se ele virou alguma chave em você. Conversa comigo, é muito importante. E é isso, mulherada. Clique em gostei e compartilha com alguém que precisa assistir esse vídeo. Amo vocês. Beijo!